Olá, eu sou o Daik, e eu sou um fã assim como você, dessa série que amamos o início e a grande parte de nós odiamos o final. Bem, sempre que eu jogava alguma coisa, principalmente jogos medievais, eu sempre me imaginava fazendo um roteiro e gravando um vídeo sobre essa série, pois são tantos sentimentos que eu sinto por ela que eu gostaria de expressar de alguma forma. E, felizmente, hoje em dia, temos um site que podemos enviar vídeos, e isso já é o bastante. Antes de mais nada, eu preciso apresentar um pouco sobre a história e o universo de Game of Thrones, para aqueles que nunca assistiram a série e que, assim como eu, procuram conteúdo pelo YouTube com algum canal que faz resumos. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos começar pelo início. Não pelo primeiro capítulo. Antes. Bem antes. Imagine um continente fragmentado, repleto de reinos em guerra. Agora, imagine este continente sendo dominado por apenas 3 pessoas, montadas em dragões. Dividido em 7 reinos, com diversas casas poderosas disputando o poder, as terras de Westeros eram o mais puro caos. Dentre essas casas, iremos mencionar um pouco uma delas. Sua origem remonta ao grande Império Valeriano, uma civilização avançada e poderosa que dominava o continente de Essos, milhares de anos antes dos eventos das crônicas. Os Targaryen foram uma das muitas famílias nobres de Valíria, e como tal, tinham sangue de dragão, o que lhes conferia o raro dom de domar e montar dragões, além de características físicas distintivas, como cabelos prateados e olhos violetas. Na série não é dado muita atenção aos olhos violetas e eu acho até bom. Ou você vai me dizer que as lentes de contato da Ciri ficam uma coisa bonita. Os Targaryen foram uma das poucas famílias valerianas que sobreviveram à perdição de Valíria. Eu não quero me aprofundar muito sobre o passado da família Targaryen, pois tem muita coisa a ser dita. Tanto é que, atualmente, a série House of the Dragon está por aí. Mas quem sabe eu faço um vídeo falando sobre. Mas da casa Targaryen surge uma pessoa, um homem capaz de subjugar todas as outras casas e com isso unir os 7 reinos em somente um. Seu nome é Aegon I. Aegon não somente era um guerreiro, mas um líder visionário e estratégico. Era uma pessoa introspectivo, calculista e determinado. Quase um Thomas Shelby. Vale a pena mencionar que ele tinha uma visão para unificar o Westeros, o que diferencia de outros conquistadores. Mas, claro, que ninguém é capaz de fazer tudo isso sozinho. Então, vos apresento suas irmãs esposas. Para quem não conhece as Crônicas de Gelo e Fogo, eu devo te dizer que os irmãos Lannister não são os únicos que fazem Rhaenys e Visenya, as irmãs e esposas de Aegon. Eu não vou me aprofundar muito sobre elas, mas vou separar pequenos detalhes importantes. Começando pela Visenya, a irmã mais guerreira e séria, com uma natureza mais sombria, incrivelmente hábil com a espada. Inclusive, portadora da espada lendária Dark Sister. Rhaenys, mais afável, alegre e carismática, era muito próxima do povo. Bem, ambas são praticamente o extremo oposto uma da outra. E isso é perfeito, pois ela diz que não era apenas esposas de Aegon, mas verdadeiras companheiras de guerra e conselheiras. Eu imagino a situação. Quando Aegon ia batalhar, durante as guerras, ele escutava muito a Visenya. Já, quando se tratava de gentileza, negociações e coisas envolvendo seu povo, ele sempre podia contar com Rhaenys. E, bem, por mais que eles fossem ótimos em suas áreas, isso ainda não era suficiente. Então, vamos esquentar um pouco mais as coisas. Cada um dos 3 tinha seus imensos e gigantescos. Eu não sei se dá pra usar imenso e gigantesco na mesma frase, mas 3 podendo dragões. E eles são Meraxes, montado por Rhaenys, Vhagar, montado por Visenya, e por último, mas de longe menos importante, Balerion, o Terror Negro, sendo o maior e mais assustador dragão de sua época, com escamas negras e fogo tão quente que era comparado à lava. Eu estava acompanhando a série House of the Dragon e lá aparece a Vhagar. E cara, eu fiquei besta comparando ela com o Drogo da Dany. Mas, meu amigo, Balerion conseguiria ser ainda maior do que ela. Imagina você. Sim, você mesmo que tá vendo esse vídeo. Imagina você lá, tranquilão na fazendinha, quando de repente o sol escurece e passa a de um bicho maior que um Boeing 742 e não é só isso. O bicho tá soltando fogo pela boca. Enfim, sem prolongar muito a história, Aegon juntou suas Girl Sisters e os 3 dragões brancos de olhos azuis, pediu mais 6, gritou Uno e baforou cerca de 50 mil soldados, literalmente dominando tudo. Ele escolheu um local para a capital de Westeros, construindo Porto Real, ou King's Landing, e lá ele convocou os representantes das casas para fazer o juramento com a famosa frase: dobrem o joelho. Algumas casas tiveram algum tipo de resistência, mas todas elas fúteis. Difícil brigar com alguém que tenha dragões, não é mesmo? Enfim, já fomos muito ao passado. Vamos voltar para o início.
Bem, aqui estamos nós vendo 3 homens em cavalos, mais conhecidos como Homens da Patrulha da Noite, coisa que mais pra frente eu irei explicar. E logo de início você percebe o quão incrível e de certa forma mágica a série é. E por que ela foi construída? Bem, logo logo você vai descobrir. Sempre temos aquele cara que se acha foda, aquele que não tem medo de nada, mas aqui dá até pra relevar, pois além de dar deixa para a trama acontecer, somos apresentados a um dos maiores perigos dessa série, os White Walkers. O que é isso? Cocô de selvagem, não tá vendo? Quando a série foi lançada em 2011, muitas pessoas já estavam familiarizadas com o tema de mortos-vivos por causa de The Walking Dead, Resident Evil, entre outros. Pelo menos pra mim, foram apresentados mortos-vivos aqui, eu achei incrível. Mas, infelizmente ou felizmente, a série não retrata só isso. E aqui estamos apresentados à abertura clássica da série, com trilha sonora que todas as pessoas que já viram essa série sabem praticamente apresentados ao mapa de Westeros, com as casas importantes, a Grande Muralha e, por fim, o Trono de Ferro. Sem muitos spoilers, mas dentro do universo de Game of Thrones, o tempo que se passa da primeira à última temporada é de aproximadamente 6, 7 anos, o que para alguns é um tempo relativamente ok, mas eu acho que deveria ter durado mais alguns anos. Pelo menos a série deveria ter explicado melhor na última temporada. Mas esse é um assunto pro Dyke do futuro resolver. Winterfell, homem de Eddard Stark. Não. Ele não é o parente mais distante do Tony Stark. E eles são Robb Stark, Brandon Stark, ou mais conhecido como Bran Stark, e por último, o João das Neves, ou Jon Snow. Mas daí que, por que o nome dele é Snow e não Stark? Calma aí, meu lord, já vou te explicar. Quando alguém tem filhos fora do casamento, no caso com outra mulher que não seja sua esposa, eles são chamados de bastardos. E dependendo de onde a pessoa nasceu, eles recebem um sobrenome. Snow, Sand, entre outros. E essa é considerada a grande falha de Ned Stark, mas isso é uma história mais pra frente também. Eu não sei vocês, mas se naquela época um cara que vivia do lado de fora da muralha chegasse pra mim, fugindo, dizendo essas palavras, eu no mínimo ficaria com o cu trancado. E mandaria alguém para averiguar isso, principalmente por ser Ed Stark, a pessoa que ouviu essas palavras e vive dizendo Winter is coming. Ele deveria ficar atento sobre isso. Aquele que dita a sentença deve usar a espada. Os vagantes sumiram há milhares de anos. Um louco vê o que quer. E que frase mais irônica, não é mesmo, Ned? Outro ser divino, mágico. Sim, eu estou ciente de que os Direwolves realmente existem. E bem, é uma curiosidade legal. Eu não sei se é 100% verídica e vocês podem me corrigir nos comentários. Mas a história da série se passa 12 mil anos atrás. E, curiosamente, os Direwolves foram extintos há 11/13 mil anos atrás. Então, isso explica a aparição deles na trama. Agora, saindo desse frio absurdo que é em Winterfell, vamos para as terras tropicais de King's Landing, a capital dos 7 reinos, onde a desgraça começa a acontecer. Esqueci também de apresentar a mãe dos 5 filhos de Ed Stark, Catelyn Stark, ou Cat para os íntimos. Ela chegou com uma notícia um pouco triste e honrosa vindo de King's Landing, sobre a morte de Jon Arryn e sobre a vinda do grande amigo de Ed Stark e o atual rei de Westeros, Robert Baratheon. Só uma curiosidade rápida, demora cerca de 1 a 2 meses para uma grande caravana sair de King's Landing a Winterfell. Com a chegada do rei a Winterfell e as cumprimentações aos personagens, eu reparei uma coisa muito bizarra. Isso é um spoiler, ok? Se você não quiser receber, pula até a parte que tá aparecendo no vídeo. Quando o rei Robert chega, ele cumprimenta cada um dos Starks, abraçando Ned, abraçando a Cat, colocando sua mão na cabeça de Rickon Stark. Sim, eu esqueci de apresentar ele, mas já que ele tem a importância de um grande areia no deserto, vai ficar por isso mesmo. Ele também aperta a mão de Robb e ele também cumprimenta os outros, tirando Jon Snow que não estava presente, pois um bastardo não seria bem visto numa apresentação como aquela. Mas o que mais me chama atenção é todos o que o Robert toca são mortos na série. Eu não sei se foi proposital, mas que é um pouco sinistro parece que ele tem uma mão amaldiçoada. Tudo que ele toca morre. Enfim, Robert vai agora. Saindo dos climas gelados de Winterfell e dos climas tropicais de King's Landing, vamos para um lugar quente, bem quente, Pentos. Aqui conhecemos os últimos 2 dos 4 Targaryen sobreviventes. Eu poderia fazer um podcast explicando o motivo de só haver 4 Targaryens restantes, mas eu vou abreviar bem rápido para vocês. Os dragões estão há centenas de anos desaparecidos, extintos, e sem seus dragões, os Targaryens não eram tão poderosos durante a Última Guerra. E durante a Última Guerra, onde Robert fora vencedor, Aerys II foi derrotado e morto pelo irmão da rainha Jaime Lannister, que depois de então ficou conhecido como o Homem Sem Honra, ou para os íntimos, Kingslayer, Daenerys Targaryen, e seu irmão, Viserys Targaryen. Viserys, mesmo pequeno, durante a Primeira Guerra, ainda sente o gosto da derrota e a ambição de voltar para Westeros
e reclamar o trono por direito. O problema é que para fazer isso, ele pretende casar Daenerys com o líder dos Dothraki, Khal Drogo. Para quem não conhece, é o Jason Momoa. Duvido que você não conhece. Uma das partes que me incomoda sobre ele é que, segundo ele mesmo disse, ele deixaria todos os soldados do Dothraki e seus cavalos se relacionar com Dany, sem o consentimento dela, se isso fosse necessário para ele ascender o trono. E cara, qualquer tipo de rei que abre mão de sua família apenas pelo poder nunca seria digno de ser rei. Anotem essas palavras. Você é o bastardo de Ned Stark, não é? Deixa eu dar um conselho, bastardo. Nunca se esqueça do que você é. O mundo não esquecerá. Use isso como um escudo e jamais será usado para ferir. O que acaba criando um pequeno vínculo de amizade entre os dois. Ned e Benjen falam sobre o rapaz que foi executado, mencionando a fala do rapaz que diz ter visto os White Walkers. E novamente a frase Winter is coming é mencionada. Lyanna Stark morreu durante a conquista de Robert ao Trono de Ferro. O cara iniciou uma rebelião e virou rei para ter a mulher. Se isso não é amor, é cegado. E após a morte de Lyanna, Robert meio que não via mais sentido em ser rei. Por isso gastou a maior parte do seu tempo com caças, mulheres, bebidas. Aqui também temos uma conversa entre Jaime e Ned, na qual Jaime solta umas farpas, Ned retribui. Jaime tem raiva do Ned, pois Ned viu Jaime matando o rei, e desde então ele é conhecido como Kingslayer, ou seja, Ned Stark foi responsável por esse apelido que Jaime detesta. Um pouco mais tarde, já nos seus aposentos, Catelyn e Ned Stark recebem uma carta da irmã da Catelyn, dizendo que ela tinha fugido da capital e que na verdade Jon Arryn não morreu de velhice, mas sim, foi envenenado pelos Lannisters. E dizendo que o rei corre perigo, Ned Stark, movido pela honra e pelo desejo de proteger seu amigo rei, decide ir para King's Landing em ser mão do rei. Sim, eu sei que na hora era um pouco mais cedo, eu falei algo sobre nem pestanejar, mas sim, ele estava um pouquinho hesitante, mas ainda assim, ele em momento algum recusou. Voltando para Pentos, o casamento de Daenerys com Drogo acontece, onde Daenerys recebe vários presentes, entre eles cobras, livros, um senhor de idade que adora ser colocado na friendzone, chamado Jorah Mormont, um cavalo branco dado por Drogo e, por último, 3 ovos de dragões petrificados. Vamos falar um pouquinho sobre Jorah. Jorah também é de Westeros, em específico, da Ilha dos Ursos. Eu não entendi o porquê do nada ele começou a seguir Daenerys e seu irmão, mas provavelmente aquele lance de pessoa da mesma cidade se encontrando em outro estado, sabe? Enfim, o casamento termina sendo consumado e a Dany vai ter que andar de cadeira de roda por uns dias. Voltando a Winterfell, Bran decide escalar a torre para ver a saída do rei, juntamente com seu pai, coisa que antes sua mãe havia alertado para ele não escalar. E chegando lá, ele escuta um barulho estranho. E investigando, ele encontra nada mais, nada menos que Cersei e Jaime transando. Sim, a série é diferente das coisas que você já viu. Eu me lembro de uma ou duas séries que retratam incesto, mas nenhuma delas é tão famosa quanto Game of Thrones. E acho que é por isso que ela se tornou tão famosa, vendo que ela foge muito do padrão das séries, tanto antigas quanto novas. Voltando à série, Cersei e Jaime, vendo que foram descobertos, decidem ensinar o Bran a voar, jogando da janela. E assim, o episódio acaba. Bom, pessoal, agora eu vou tentar falar um pouquinho aqui improvisado, sem roteiro nem nada. Esse aqui é um primeiro projeto que eu tô fazendo. Eu senti vontade, muita vontade esses tempos atrás, de fazer um roteiro, um vídeo de uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é assistir série. Eu, de acordo com o feedback, se vocês gostarem, se o feedback foi maneiro, tiver uns 10 likes, eu continuo, vou fazendo o segundo episódio, terceiro episódio, até quem sabe zerarmos a série. E eu deixo claro que talvez não seja somente sobre séries, tá? Eu faço sobre jogos, faço sobre filmes, faço sobre coisas que eu acho legal, ok? Bem, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E se você ficou até o final do vídeo, escreva aí Winter is coming nos comentários. Eu vou adorar receber qualquer crítica também, construtiva, é claro. Enfim, pessoal, é isso. Tamo junto. Fui.